Pessoal, olha só, portabilidade é uma situação bem complexa, tá? É o tipo de operação mais complexa que tem no consignado. Por quê? Existem diversas regras, né? Então, regras de quantidade de parcelas pagas, valor de parcela que cada banco aceita fazer a portabilidade. Então, tem banco que é acima de R$ 50, tem banco que é acima de R$ 100. Enfim, cada banco coloca a sua regrinha. Temos também a questão da taxa de juros do contrato. Então, vamos lá. Tem bancos que aceita, por exemplo, que dá para fazer uma portabilidade, mesmo você estando com taxa de juros muito baixa. Em contrapartida, a maioria dos bancos, quando está com taxa de juros muito baixa, já fica um pouco mais difícil conseguir a portabilidade. Então, por isso fica difícil a gente colocar aqui para vocês qual o melhor banco. Por quê? Determinado banco pode ser o melhor, estar com as melhores condições, enfim. Mas será que o seu contrato se enquadra dentro das regras daquele banco? É sempre isso que a gente tem que se questionar. Será que o meu contrato está dentro das regras de determinado banco para fazer a portabilidade? Porque muitas vezes o que acontece? O seu contrato não está apto. O seu contrato, por exemplo, não se enquadra ou na quantidade de parcelas pagas, ou não se enquadra, por exemplo, na idade. Então, nós temos bancos hoje que param com 69 anos, né? Bem jovem ainda, as pessoas jovens ainda com 69 anos. Mas tem bancos que param com 69 anos, então muitas vezes aquele banco pode ser um banco bom, ter ótimas condições para portabilidade, mas no seu caso não dá certo, tá? Muitas vezes por conta da idade. Temos o fator taxa de juros que não podemos descartar, mas que vem melhorando essa situação a cada dia, tá? Se a gente pensar num passado recente, vamos colocar aí há um ano atrás, era muito mais difícil conseguir uma portabilidade. Por quê? Porque nós não tínhamos tabelas intermediárias, né? Ou seja, taxas intermediárias. Hoje, a gente já tem várias taxas intermediárias, onde os bancos já estão um pouco mais flexíveis para conseguir uma portabilidade, certo? Mas significa que todo mundo consegue portabilidade? Não, pessoal, infelizmente não é para todas as pessoas, porque cada banco vai ter a sua regra e o seu contrato precisa se enquadrar dentro destas regras, tá? Eu vou trazer aqui para vocês um resumo, tá, dos principais bancos que eu trabalho aqui com portabilidades, tá? Os principais que realmente está pagando vários saldos, que realmente eu estou conseguindo encaixar os contratos para fazer portabilidade. O primeiro banco, na realidade, são dois que estão em primeiro lugar. Olha só, dois que estão em primeiro lugar, que seria o Banco Daicoval e também o Banco Facta, tá? A Facta Financeira também está em primeiro lugar, mas cada um tem as suas particularidades e eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Então, por exemplo, o Banco Daicoval, ele realmente tem ótimas condições para a portabilidade, tem taxa de juros baixa, ou seja, então consegue atender clientes que também estão com taxa de juros baixa, porém, ele para com 69 anos. Então, muitas pessoas com idade superior não conseguem fazer o seu contrato pelo Banco Daicoval, por conta da idade, tá, pessoal? Por conta da idade. Ele para muito cedo de atender, somente até 69 anos, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes o contrato ele se enquadra na taxa, na quantidade de parcelas pagas, mas não se encaixa na idade.
Ou muitas vezes se encaixa na idade, se encaixa na quantidade de parcelas pagas, mas não se enquadra na taxa. Então, vocês percebem a complexidade da portabilidade? Então, por isso que muitas vezes a gente fala assim: a portabilidade está sim funcionando, como de fato ela está. Todos os dias eu pago o saldo devedor de clientes, tá? Mas não significa que vai acontecer a portabilidade para todas as pessoas. Mas, se a gente colocar, então, aqui em questão de prioridades, Banco da Ecoval e Banco Facta está em primeiro lugar. Uma particularidade boa do Banco Facta, tá, pessoal? Para as pessoas que estão com taxa de juros baixa e já tem muitas parcelas pagas e até hoje não conseguiu uma portabilidade. É um banco que tem uma flexibilidade maior para estes casos, tá? Então, por exemplo, aquele contrato que está lá com taxa, sei lá, de 1,25, 1,27, 1,30, né? E até hoje você não conseguiu fazer a portabilidade deste contrato. Muitas vezes já está com 24 pagas, 30 pagas e ainda não conseguiu a portabilidade. O Banco Facta Financeira é um banco que está aberto a este tipo proposta, tá? Porque a forma dele avaliar a taxa de juros inicial é diferente dos outros bancos, tá, pessoal? É diferente. Agora, se você estiver com taxa baixa, poucas parcelas pagas, aí não dá para fazer, porque não abre limite ainda, o seu saldo devedor está muito alto. Mas para aquelas pessoas que estão com taxa baixa e já pagaram muitas parcelas, pode ser sim que você consiga uma portabilidade pelo Banco Facta. Hoje, aqui eu trabalho muito com o Banco da Ecoval e com o Banco Facta, tá, pessoal? Porque são dois bancos que realmente estão mais flexíveis para fazer uma portabilidade. Então, todos os dias eu tenho saldo devedor para ser pago, tanto pelo Banco da Ecoval quanto pelo Banco Facta. Então, Nelly, mas e qual o critério que você vai utilizar para passar em um ou em outro? Então, por exemplo, pelo Banco da Ecoval, libera um pouco mais para o cliente, certo? A taxa de juros dele é diferente, então libera mais troco para o cliente. Mas nem sempre o contrato se encaixa dentro do da Ecoval. Então, quando não se encaixa no da Ecoval, nós tentamos, então, pelo Banco Facta. Por mais que ele libera um pouco menos, nada exorbitante, mas libera um pouco menos, mas muitas vezes é a única opção que resta para aquele cliente, principalmente nessas situações que eu trouxe agora para vocês. Contrato com taxa de juros muito baixa e já tem muitas parcelas pagas. Então, muitas vezes é a única opção que resta e vai ajudar a vida daquele cliente, a vida daquele aposentado, daquele pensionista. Então, hoje eu coloco em primeiro lugar os dois bancos, tá, pessoal? Tanto o banco da Ecoval quanto o Banco Facta. Em segundo lugar, pessoal, eu coloco o Banco C6 Bank, tá? O Banco C6, ele não está com uma taxa de juros tão reduzida assim. Mas qual a vantagem dele também? Ele atende até 73 anos, como também o Banco Facta, até 73 anos. Então, muitas vezes, um cliente com uma idade superior a 69, está entre 69 e 73, dependendo do contrato, não passa na Facta, mas passa no Banco C6, nas regras do Banco C6. E sempre vai depender das regras, tá, pessoal? Então, por isso, eu coloco o Banco C6 em segundo lugar. Depois, nós temos também o Banco Pan. O Banco Pan eu já coloco em terceiro lugar, porque não é um banco que está aí com uma taxa tão atrativa, não está com taxa tão reduzida, pelo contrário, ele até subiu um pouquinho nessas últimas reduções de taxa teto que nós tivemos, ele subiu um pouquinho a taxa de juros para a portabilidade. Então, é um banco, quando você não tem opção, então é um banco em que eu coloco a proposta. Não passou no da Ecoval, não passou no C6, não passou na Facta, mas passa pelo PAN, por exemplo, tá? É uma tentativa. Por isso que é importante, pessoal,
vocês sempre terem certeza com quem está fazendo o seu contrato, se realmente entende da operação e principalmente se tem opções de bancos, tá? Porque muitas vezes o seu contrato não se encaixa dentro de um determinado banco, mas se encaixa em outro. Então, aqueles correspondentes que trabalham, por exemplo, com um único banco, ficam muito restritos, né? E aí não consegue jogar o contrato ou num banco X ou no banco Y, por exemplo. Por quê? Porque só trabalha com o banco X. Então, vocês entenderam qual a minha prioridade aqui referente a banco? Mas é sempre aquela situação que eu falei para vocês. Tudo vai depender se o seu contrato vai se enquadrar dentro das regras, tá? Tem sempre que analisar essa situação. Por isso que é sempre importante fazer com um correspondente de confiança que realmente entende da operação para que você tenha certeza se dá ou não para fazer o seu contrato. Aliás, eu me coloco aqui à disposição. Na descrição da live tem o meu WhatsApp, vocês clicam, vão ser direcionados para o atendimento, manda o seu extrato de empréstimos para que a gente possa fazer uma análise e te passar exatamente se dá para fazer portabilidade ou não. Ficou claro, pessoal? Vocês entenderam como está funcionando a portabilidade no dia de hoje?